O construtor e empreendedor. Enganado também comemorou durante algumas semanas. Embora ele não tivesse recebido tanto quanto alguns de seus amigos, estava feliz por ter mais do que caridade. Ele também demonstrava sua percepção distorcida de Jalim, como rei cheio de tanta misericórdia que certas questões realmente não importavam. Ele havia tido liberdades sexuais com 2 garotas que havia namorado na escola, embora isso fosse contrário aos ensinamentos que havia recebido. Ele não via qualquer conflito nisso, porque acreditava firmemente em Jalim e no seu reino. Ele havia formado a sua própria visão da vida. Desde que eu continue a afirmar minha lealdade a Jalim e não machuque ninguém gravemente, permanecerei em boa posição perante o rei. Em sua mente, Jalim entendia que todos têm necessidades e que ninguém é perfeito. Todos os seus erros seriam cobertos no dia do julgamento pela misericórdia e graça de Jalim, porque ele acreditava nele de todo o coração. Depois de algumas semanas, Enganado iniciou o seu próprio negócio, assim como o Independente havia feito. Ele tornou-se um construtor de residências. No princípio era uma luta conseguir clientes. E seu modelo era excelente sobre todos os aspectos. Mas ele simplesmente não conseguia encontrar compradores sérios. Alguns achavam que seus preços eram altos demais, outros simplesmente não podiam pagar por casas tão boas. Desesperado, ele baixou os preços. Ele continuou usando o modelo inicial de casas para atrair clientes. Continuou a fazer as promessas que havia feito a princípio, mas começou a utilizar material de qualidade inferior aos que havia prometido inicialmente. Na verdade, alguns de seus materiais transgrediam os códigos e padrões de segurança obrigatórios. Ele justificava mentalmente com a ideia de que os legisladores que haviam estabelecido aqueles padrões haviam sido cautelosos em excesso. Ele tinha certeza de que os materiais que havia escolhido suportariam qualquer tipo de condição atmosférica ou de pressão. A compra dessas casas parecia uma grande oportunidade para os endelitas devido ao baixo preço. Por isso, eles começaram a assinar contratos com maior rapidez do que Enganado podia construir. Os negócios haviam finalmente decolado. Depois de 2 anos, ele decidiu voltar ao ramo de desenvolvimento de terras. Estava cansado das reclamações dos clientes. Ele achava que, uma vez que a terra fosse vendida, o assunto estaria terminado. Ele não teria de lidar mais com o conserto de itens sob garantia. Enganado encontrou uma determinada porção de terra ao preço de aproximadamente $1.000 o acre. Parecia quase bom demais para ser verdade. Investigações posteriores revelaram se tratar de uma terra baixa próxima a um rio, sujeita a inundações. Esta informação só era do conhecimento de algumas pessoas, que eram todos seus amigos. Ele persuadiu um intendente municipal, que era colega de Independente, a aprovar o desenvolvimento daquelas terras sem efetuar os testes geológicos necessários. Afinal, não ocorrera nenhuma inundação ali desde que ele nascera. Então, será que havia realmente algum problema? O negócio prosseguiu sem qualquer interrupção. Depois disto, parecia que a vida não poderia ficar melhor para o jovem empreendedor.